Olá! O livro que trago hoje como sugestão é para aqueles que gostam de ler sobre leitura, literatura, autores, e é sobre aquele que é considerado o mais importante autor argentino, Borges, e o livro é Por que Ler Borges, da autoria de Ana Cecília Olmos, editora Globo. Ela divide o livro nos seguintes capítulos: um retrato do artista, no qual ela fala sobre Borges, suas leituras, suas preferências. Depois vem cronologia, onde ela apresenta exatamente isso, a cronologia da vida de Borges desde o nascimento até a sua morte. O capítulo que para mim foi o mais interessante, chamado Ensaio de Leitura, que é onde então tem toda uma visão crítica da obra dele. Seguido por Entre Aspas, que é um capítulo que traz alguns trechinhos de textos do Borges, e finalizando por Estante, que é o rol de livros e textos escritos por Borges e escritos sobre ele. Nesse primeiro, do retrato do artista, tem uma partezinha inicial que me chamou muita atenção. Diz Borges: sempre cheguei às coisas depois de encontrá-las nos livros. Nesse comentário, Borges revela que, na sua vida, a experiência da leitura precedeu o conhecimento do mundo, apagando os limites entre aquilo que é vivido e aquilo que é imaginado. Depois tem outra fala de Borges: dediquei parte da minha vida às letras e creio que uma forma de felicidade é a leitura. Eu também penso isso. Outra forma de felicidade menor é a criação poética, ou o que chamamos de criação, mistura de esquecimento e de lembrança daquilo que lemos, afirmou ele em uma conferência de 1978. Nós vamos encontrar depois, estou tentando achar aqui, os temas de Borges. Fantasias metafísicas acerca do tempo e do espaço, questionamento idealista da existência da realidade, a ideia de que um único ato pode revelar o destino de um homem, e ainda de que a identidade de um homem encerra em potência a de todos os homens. Também reflexões especificamente literárias fazem parte desse elenco não muito extenso de temas. Em particular, a ideia da leitura como cena fundadora do ato da escritura e a da tradução como um trabalho de infidelidade criadora que deve ser pensado na tradição de uma determinada literatura. Na parte que mais me chamou a atenção, que é a parte, o ensaio da leitura, que é a parte crítica, nós temos algo que me chamou bastante atenção, que são as astúcias que Borges adquiriu ao longo do tempo. Diz assim: como ele explica no prólogo ao seu livro Elogio da Sombra, o tempo ensinou-lhe algumas astúcias. Abre aspas. Evitar os sinônimos que têm a desvantagem de sugerir diferenças imaginárias, evitar hispanismos, argentinismos, arcaísmos e neologismos, preferir as palavras habituais às palavras assombrosas, intercalar em um relato traços circunstanciais exigidos agora pelo leitor, simular pequenas incertezas, já que, se a realidade é precisa, a memória não o é. Narrar os fatos, isso aprendi em Kipling e nas sagas da Islândia, como se não os entendesse totalmente. Lembrar que as normas anteriores não são obrigações e que o tempo se encarregará de aboli-las.
Uma outra coisa que me chamou bastante atenção é sobre o que faz de uma literatura ser uma literatura argentina. E ele diz assim: a literatura argentina, para ser argentina, não precisa limitar seu exercício poético a um pobre repertório de traços, temas ou cenas locais, segundo prescrevem as perspectivas dos nacionalistas, como se os argentinos, argumenta Borges, só pudéssemos falar dos arrabaldes e estâncias e não do universo. Pelo contrário, para Borges, a tradição nacional é toda a cultura do Ocidente e o escritor argentino deve agir dentro dela de maneira irreverente, com uma consciência desenraizada que evite a estéril submissão às devoções locais. Por isso, repito, insiste Borges, que não devemos temer e que devemos pensar que nosso patrimônio é o universo, experimentar todos os temas e não nos limitarmos ao argentino para sermos argentinos, pois o ser argentino é uma fatalidade. E nesse caso, o seremos de qualquer modo, ou ser argentino é mera afetação, uma máscara. Creio que, se nos abandonarmos a esse sonho voluntário que se chama criação artística, seremos argentinos e seremos também bons ou toleráveis escritores. Depois, aqui já na partezinha do entre aspas, nós lemos o seguinte. No vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas se deveria tentar purificá-la de toda a conotação de polêmica ou de rivalidade. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, como há de modificar o futuro. Nessa correlação, não importa a identidade ou a pluralidade dos homens. Em Os Precursores de Kafka, no livro Outras Inquisições, de 1952. Outro trechinho diz assim: creio que a poesia é algo tão íntimo, algo tão essencial, que não pode ser definido sem se diluir. Seria como tentar definir a cor amarela, o amor, a queda das folhas no outono. Eu não sei como podemos definir as coisas essenciais. Penso que a única definição possível seria a de Platão, precisamente porque não é uma definição, senão porque é um fato poético. Quando ele fala da poesia, diz essa coisa leve, alada e sagrada. Isso eu acredito. Pode definir, de certa forma, a poesia, já que não a define de um modo rígido, senão que oferece à imaginação essa imagem de um anjo ou de um pássaro. Conversações com Borges, Roberto Alifano, 1984. E assim espero ter trazido, com essas leituras, algum interesse para que procurem o livro Por que Ler Borges, da Editora Globo, autoria de Ana Cecília Olmos, e conhecer um pouquinho mais deste grande escritor argentino.